O negócio é o seguinte, tá? A taxa Selic ela vai cair e dessa vez eu me refiro já à próxima reunião do Copom, na próxima quarta-feira, onde está amplamente precificado que a taxa Selic vai cair algo entre 0,5% ou 0,25%. O mercado está meio dividido aí nessas estimativas, mas o fato é que a gente vai ver aí o início de um novo ciclo, o ciclo de queda das taxas de juros. E aí, meus amigos, as armadilhas vão aparecer, você não pode cair nelas, né? Tá cheio de casca de banana jogadas pela pista e meu objetivo aqui nesse vídeo é te ajudar a não cair numa dessas cascas de bananas e, consequentemente, preservar e multiplicar o seu patrimônio. Tamo junto? Então presta muita atenção aqui no que eu vou te mostrar, mas antes já comenta até onde você acha que vai a taxa Selic nesse novo ciclo de queda. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero te contar sobre esse ciclo que está se encerrando, né? O ciclo de alta da taxa Selic, que começou lá em 2021, quando a nossa taxa Selic estava em 2% ao ano. Menor valor aí da série histórica, que começou a subir em março de 21, quando o Copom subiu para 2,75% a taxa básica de juros, já em resposta ao início de uma alta da inflação. E logo naquela reunião do Copom, de 2 anos e meio atrás praticamente, o Banco Central falou o seguinte, ó, apertem os cintos que a gente vai subir bastante a nossa Selic, e de fato foi isso que aconteceu, né? A cada nova reunião do Copom, a gente via aí uma nova elevação da taxa Selic, até bater o patamar de 13,75% ao ano, e se manteve lá por várias reuniões seguidas do Copom. E com o passar do tempo, foi ficando claro para todos nós, investidores, que ali era o topo do ciclo de alta e que dali em diante a taxa Selic começaria a cair, só que ninguém sabia exatamente quando. Alguns apostavam mais para o final de 2023, outros mais para o início, mas na prática aí, o que está amplamente precificado é que já na quarta-feira a gente vai ver o início dessa queda de juros. E eu queria te mostrar essa imagem aí que cruza o IPCA, linha cinza, com a meta da taxa Selic, linha laranja, para você ver aí a clara correlação entre esses dois indicadores. E o que está por trás desse gráfico é o fato de que quando a inflação está mais alta, a gente vê o Banco Central aumentando a taxa Selic, justamente porque a taxa Selic é um mecanismo de controle inflacionário. Ela controla a inflação, seja por ser um incentivo a investimento sem risco, qualquer pessoa pode investir no Tesouro Selic, é o ativo menos arriscado da economia, esse dinheiro vai render todo dia um pouquinho, e aí quando a taxa Selic está mais alta, as pessoas são incentivadas a investir no Tesouro Selic da vida, mas ele também controla a inflação, porque o crédito fica mais caro para o consumo, né? E quanto menos consumo, menos inflação, e também o efeito colateral que a economia acaba sofrendo. Por isso a gente vê a taxa Selic se movimentando em ciclos, né? Ela sobe em alguns momentos, desce em outros momentos, enfim, a gente está prestes a ver aí uma mudança de ciclo. Até porque a inflação, ela anda dando vários sinais de arrefecimento, né? Em junho, agora há pouco, saiu o IPCA, que foi negativo, menos 0,08%. Isso já se refletiu nas expectativas do mercado financeiro, que são de um IPCA fechado em 4,9% em 2023. E até a Miriam Leitão está dizendo que a inflação está caindo, então os juros também podem cair. Agora, o grande ponto aqui desse vídeo é que muitos investidores, muitos mesmo, e não por mal, é claro, mas muitas vezes por serem induzidos ao erro, muitas vezes por não terem tanto tempo para se dedicar às suas finanças, acabam cometendo erros muito graves, tanto em ciclos de alta da taxa Selic, quanto em ciclos de baixa. E é sobre esses erros, é sobre essas armadilhas que eu quero falar aqui. Primeiro, construindo aqui a maior cagada aí que eu vejo os investidores cometer. Você já investe há mais tempo, eu tenho certeza que em algum lugar você ouviu ou leu uma frase que diz mais ou menos assim: o segredo dos investimentos é você conseguir comprar na baixa e vender na alta. Mas se você não ouviu, prazer, acabou de ouvir essa frase aqui de mim. E o ponto é que, de fato, esse é o segredo dos investimentos. Só que, na média, o nosso comportamento, né, seres humanos, como investidores, nos induz a fazer justamente o contrário. Quer um exemplo? Incentivados por manchetes assim, né, dizendo da rentabilidade da renda fixa, vários investidores abandonam a bolsa de valores e ativos de risco justamente quando eles estão mais baratos. Aí todos os especialistas falam para as pessoas terem cautela com a bolsa de valores e curtir muitos bons rendimentos da renda fixa, justamente
às vésperas da Bolsa de Valores dar uma porrada. Eu já vou te explicar o porquê disso. Mas o fato é que os caras que leem essas manchetes já perderam aí uma alta de quase 15% na Bolsa nesse ano e mais de 20% nos últimos 12 meses. Nada na renda fixa rendeu tanto assim. E a gente vê direto isso acontecer, né? Os investidores saírem da Bolsa quando ela está mais barata e entrarem depois dela ter subido bastante. Se você cruzar aí o volume de investimentos realizado em fundos de ações, né? Essa coluna aqui, com o desempenho da Bolsa, vai ver claramente que quando a Bolsa está subindo bastante, os investidores colocam dinheiro, que quando a Bolsa está caindo, sobretudo 2, 3 anos seguidos, os investidores começam a tirar dinheiro da Bolsa, e quando ela começa a subir de novo, eles começam a colocar de novo, e aí por diante. E não à toa, uma das armadilhas que vários investidores caíram nos últimos meses, sobretudo aqueles investidores que tinham comprado Bolsa a 130 mil pontos, a 120 mil pontos, a 125 mil pontos, foi sair da Bolsa, um patamar bem menor, e entrar em renda fixa com menos risco, né? Você pode ver aí que a captação líquida de CDBs, por exemplo, ao longo de 2022 foi altíssima, foi mais de 273 bilhões de reais. Agora, o que tende a acontecer com bolsa, com fundos imobiliários, na média com ativos de renda variável quando a taxa Selic cai? A gente fez um estudo aqui no Clube do Valor e cruzou o desempenho tanto da Bolsa de Valores quanto da nossa estratégia de ações baratas em relação ao diferente nível de taxa Selic. E o que a gente viu foi o seguinte, na média, claro, quanto maior o nível da taxa Selic, maior o retorno dos 36 meses futuros da Bolsa de Valores. Isso fica ainda mais claro quando a gente olha para a estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Quanto maior o nível da taxa Selic, na média, maior o potencial de retorno nos 36 meses seguidos. Isso não acontece nem tanto por causa da taxa Selic, mas sim por causa da curva de juros futuros, ou seja, por conta da expectativa do mercado sobre qual vai ser a taxa de juros nos próximos anos. E a lógica é que quanto mais o mercado espera que vá ser o patamar da taxa de juros no futuro, mais baratos ficam os ativos de renda variável, como se a taxa de juros futuro fosse um balizador do retorno de longo prazo desses ativos de renda variável, ou seja, quando a taxa de juros futuro, a expectativa de uma Selic mais alta no futuro, está lá em cima, esses ativos de renda variável, eles caem ou eles não sobem tanto, meio como se fosse uma mola pressionando, e quando essas expectativas de juros futuros caem, esses ativos soltam e têm performances melhores. Isso é tudo, é claro, sem garantir aqui retorno futuro, porque renda variável tem influência de vários outros fatores, mas na média foi assim. Qualquer pessoa que entenda isso sobre como fazer um valuation, fluxo de caixa descontado, entende que quanto maior for a taxa de desconto, ou seja, maior for a curva de juros futuros, menos valem os ativos hoje. Não à toa, o yield de tudo aumentou durante o ciclo de alta da Selic. Pode ver aqui que ao longo de 2021, início de 2022, o dividend yield de todos os Tesouro IPCA+, e também do Ibovespa subiram bastante. Significa que esses ativos não tiveram boa performance enquanto a taxa Selic estava subindo, enquanto o mercado ia setando novas expectativas para a curva de juros futuro. E do meu ponto de vista, que é minha opinião, isso explica muito também o fato de que a Bolsa de Valores ficou e ainda está, né, por muito tempo barata, a um índice de preço por lucro ali na faixa de 4 a 5, 6 vezes. Ela está lá desde meados de 2021. Pode ver no gráfico histórico que ela nunca ficou tanto tempo tão barata. Então uma cagada que foi feita por muitas pessoas, infelizmente, foi ter saído da renda variável e ido para a renda fixa. E outra cagada, outra armadilha que está na mesa é fazer o contrário, né? Sair correndo agora da renda fixa e correndo para a renda variável. Na verdade, eu, Ramiro, sou muito cético para toda e qualquer decisão de market time, em que o investidor ou o assessor que ajuda o investidor faz uma projeção macro para daí mexer em toda a carteira. Eu acredito numa filosofia de investimentos um pouco diferente. O que a gente faz aqui com os nossos clientes de Wealth é um pouco diferente. Eu já vou te contar o que é, mas antes, né? Se você fez uma dessas cagadas, fica tranquilo que a culpa, ela não é tua. Eu conheço muito bem aí a minha audiência, quem nos acompanha, quem é nosso cliente aqui de Wealth, e eu sei muito bem que são pessoas que trabalham muito, se esforçam muito para ganhar dinheiro, poupar dinheiro, ter dinheiro para investir e formar um patrimônio muito grande, e muitas vezes estão constituindo família, né? Tem filhos pequenos ou adolescentes, ou vão ter filhos, às vezes tem que cuidar dos pais, às vezes tem os hobbies, enfim, não dá para conciliar tudo, não tem tempo para tudo, e aí muitas vezes essas mesmas pessoas acabam confiando em alguns profissionais para ajudar elas na tomada de decisão. E aqui entra um outro alerta, é para o fato de que a maioria dos profissionais hoje que ajudam investidores a tomar decisões, em especial aqui gerentes bancários, assessores de investimentos, eles têm pelas regras do jogo um conflito de interesse. Esses caras são profissionais comissionados, eles ganham cada vez que você compra ou vende um ativo. Então se você está lá
né, com pouco tempo para acompanhar o mercado, trabalhando demais, se esforçando para montar teu patrimônio, vê a taxa Selic aumentando, vê aquelas ações que você tem, aqueles fundos imobiliários performando mal, e você liga lá para o seu assessor e fala, poxa, eu não estou gostando aqui da minha carteira não está indo bem. Esse cara vai ter todo o incentivo do mundo para te falar, ok, vamos mudar a estratégia. Vamos comprar aqui um ativo que vai te proteger, o principal, né? Comprar um COIzinho, vamos comprar aqui uma CRIs para o longo prazo. E aí você achando que está mudando de estratégia, que está se protegendo, na verdade está pagando um monte de comissão. Eu falo isso com propriedade porque aqui no clube a gente analisa centenas de carteiras de clientes por semana, exatamente, centenas de carteiras por semana, e a gente vê muita coisa feia, né? A gente vê muitas carteiras cheias de COI, carteira sem liquidez nenhuma, só em ativos de renda fixa longo, com baixa liquidez. É super comum a gente ver isso, né? 15% de uma carteira com COI. Isso para investidores, às vezes de 1, 2 milhões de reais para investir. E infelizmente, se você tem esses ativos na sua carteira, se você identificou nas fotos que eu mostrei agora, coisas similares com a sua carteira, é sinal de que talvez você tenha caído também numa outra armadilha. E inclusive, se você quer que a gente dê uma olhada na tua carteira para conseguir entender o que tem nela, para conseguir te mostrar a taxa que você está pagando, para conseguir eventualmente apontar pontos de melhoria e te ajudar a investir melhor, para preservar e multiplicar o seu patrimônio, caso você esteja assistindo esse vídeo e tem aí a partir de 500 mil reais, ou seja, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10, 20 milhões, a gente está com vagas abertas para uma sessão gratuita de análise e diagnóstico de carteira. Aí você pode apertar nesse link aqui para agendar e aí um especialista aqui do Clube do Valor vai te ligar, vai te dizer como você está investindo, vai te mostrar um relatório super completo e 100% de transparência aqui, sem te achar pontos de melhoria, para fazer uma proposta para a gente te ajudar a implementar essas melhorias na tua carteira, te fazer pagar menos e ter um maior potencial de retorno. Dito isso, o que fazer? Tá? O que a gente faz aí com os nossos clientes de wealth, o que qualquer pessoa que tenha dinheiro investido pode fazer? A estratégia que a gente segue aqui é a estratégia de alocação de ativos. Uma estratégia que comprovadamente explica 90% da performance de uma diferente carteira de investimentos e que funciona da seguinte forma. A gente entende que cada pessoa é única, então cada pessoa deve ter sua própria composição ideal da carteira de investimentos. E aí para todo cliente nosso, a gente conhece muito bem essa pessoa, a gente entende a sua experiência com investimentos, a gente entende os seus objetivos de retorno, objetivos de vida, objetivo de liberdade financeira. E depois de conhecer essa pessoa, a gente desenha uma carteira ideal de investimentos, muitas vezes contendo 6 diferentes classes de ativos. Renda fixa, pós-fixada, renda fixa, pré-fixada, renda fixa, inflação, ações brasileiras, ações norte-americanas, fundos imobiliários. E o grande ponto é que a gente constrói essa carteira pensando em você, não em se a taxa Selic vai cair ou vai subir, não tentando prever o que vai acontecer com o mercado. Digamos que eu entenda que a sua carteira ideal seja essa aqui, tá? 60% de peso em renda variável, 40% de peso em renda fixa. Aí eu fui lá, montei a tua carteira e aí, no curto prazo, ações brasileiras, ações norte-americanas e fundos imobiliários subiram bastante. Até aí, por conta dessa queda na taxa de juros futuros. Nesse caso, sua carteira ficou com 64% de peso em renda variável. O que eu vou te orientar a fazer? Vou te orientar aos próximos aportes você usar para comprar renda fixa. Isso mesmo, dá para comprar renda fixa para balancear a sua carteira e trazê-la de volta para a proporção ideal, os 60-40. Assim você vai estar sempre comprando na baixa e vendendo na alta. E o legal é que se você tem patrimônio maior, a gente pode bater um papo individual sobre isso, né? O primeiro link na descrição. Só que independentemente do teu patrimônio, ou seja, se você tiver menos de 500 mil reais, se tiver 30 mil reais ou 30 milhões de reais, para todo mundo serve isso aqui, você pode aprender o passo a passo da nossa estratégia nesse material aqui que vale ouro, né? Sobre como e onde investir o seu dinheiro. Vou deixar aqui o link para download. E se você quiser seguir aqui no YouTube e é uma pessoa que busca viver de renda lá na frente, tem um conselho muito importante para ti. Vou deixar aqui o link para esse conselho. Grande abraço e até mais!